Bom dia, turma. Aqui quem está falando é o professor Marcos. E hoje a gente vai ter uma revisão geral de grandezas e medidas, tá bom? No nosso sistema métrico, tá bom? Brasileiro e internacional, tá bom? A gente vai ver as principais unidades de medida que a gente estudou durante esse mês, tá bom? E à medida das dúvidas for aparecendo, a gente vai tirando no grupo, tá bom? Em medida de capacidade, a gente estuda o que? O volume dentro do recipiente. Quais são as principais unidades de medida? O litro e o ml, que é o mililitro. A gente pode encontrar nos refrigerantes que a gente compra no leite, em vários objetos. E para converter de ml, de mililitro para litro, são grandezas de 1000 vezes diferença, tá bom? De uma grandeza menor para uma maior, a gente divide por 1000. E de uma maior para menor, a gente multiplica por 1000, tá bom? Em medida de comprimento, a gente aí aprendeu a mensurar as coisas, a identificar os tamanhos. As principais unidades de medida são o quilômetro, o metro e o centímetro, tá bom? São grandezas também de 1000 vezes a diferença e vale a mesma regra. De uma grandeza menor para uma maior, se divide por 1000. De uma maior para uma menor, se multiplica por 1000, tá bom? É desse jeito que a gente tem que fazer a conversão correta. Em medida de volume, é utilizado para medir figuras tridimensionais, ou seja, figuras com 3 dimensões. E a gente usa o metro quadrado, o centímetro quadrado, o quilômetro quadrado e aí sucessivamente, tá bom? Figuras com comprimento, largura e altura, tá bom? Multiplica as 3 dimensões. Talvez as medidas que a gente menos estudou tenha sido a de temperatura, né? Que sua unidade de medida é o grau Celsius. Em outros países utilizam o Fahrenheit e utilizam o Kelvin, mas aqui no Brasil a gente utiliza o grau Celsius. Ela é muito importante, que a gente sabe a temperatura a partir da agitação dos átomos, tá bom? No nosso dia a dia é importante a gente saber a temperatura, para saber a temperatura para fazer uma comida, esquentar uma água, tomar um banho, olhar o motor de um veículo. Então é importante a gente conhecer a temperatura, tá bom? Em medida de massa, a gente trabalha para pesar as coisas, é a quantidade de matéria de um objeto. Como assim, professor? A gente utiliza as unidades de medida de quilo, quilograma, o grama e a tonelada. São grandezas de 1000 vezes diferença e vale a mesma regra, tá bom? Eu já expliquei anteriormente. De uma menor para uma maior, uma grandeza menor para uma maior, divide por 1000 e de uma maior para uma menor multiplica-se por 1000, tá bom? Professor, para que serve medida de massa na minha vida? Tudo que você vai comprar, seja de comida, seja objeto, ele necessita de um peso. A gente paga por quilo, tomate, fruta, carne, queijo, tá bom? Por quilo, por grama. Então é bom a gente compreender e entender, tá bom? Essa unidade importantíssima. Finalizando a nossa revisão, temos a medida de tempo. O próprio nome já diz, é que a gente mensura o tempo, tá bom? Quais são as unidades de medida? Aí são vastas. Aí nós temos dia, aí nós temos semana, hora, minuto, segundo, meses, anos, década, milênio. Aí nós temos diversas formas de mensurar o tempo. Uma semana tem quantos dias? 7 dias. Um mês tem quantos dias? 30. É bom a gente compreender isso. Uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Tá bom? A gente compreender essa conversão.